Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma jornada pelas histórias mais fascinantes da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa de fé, obediência e poder divino que desafia a lógica humana. A incrível queda de Jericó. Já imaginou uma cidade com muralhas tão gigantescas que pareciam tocar o céu, sendo derrubada não por armas ou máquinas de guerra, mas pelo som de trombetas e o grito de um povo? Prepare-se, porque essa é a história de Josué e a conquista da cidade que Deus derrubou. Para entendermos a grandiosidade desse evento, precisamos voltar um pouco no tempo. O povo de Israel, após 40 anos vagando pelo deserto, finalmente estava às portas da terra prometida. Moisés, o grande líder que os tirou do Egito, já não estava mais com eles. A liderança agora estava nas mãos de um homem corajoso e temente a Deus, Josué, e a primeira grande barreira no caminho deles era a imponente cidade de Jericó. Jericó não era uma cidade qualquer, era uma das cidades mais antigas e mais bem fortificadas do mundo antigo. Suas muralhas eram duplas, maciças e altas, projetadas para resistir a qualquer tipo de cerco ou ataque. Para os exércitos da época, Jericó era considerada invencível. Humanamente falando, a missão de conquista lá era impossível para os israelitas, que eram em sua maioria um povo de pastores, e não um exército treinado para cercos complexos. Mas Josué tinha algo que os reis de Jericó não tinham: uma linha direta com o comandante supremo. Antes mesmo de pensar em uma estratégia, Deus falou com Josué e lhe deu um plano. E que plano? Não envolvia escadas, arietes ou túneis. A estratégia de Deus era, para dizer o mínimo, inusitada. Deus disse a Josué: marchem ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Todos os homens armados devem marchar, junto com 7 sacerdotes levando trombetas de chifre de carneiro, diante da Arca da Aliança. No 7º dia marchem ao redor da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as trombetas. Quando ouvirem um toque longo e forte, todo o povo deverá gritar com toda a sua força. E então, o muro da cidade cairá, e cada um atacará, avançando diretamente para dentro. Vamos parar para pensar nisso. Imagine Josué reunindo seus comandantes e explicando o plano. Senhores, a estratégia é a seguinte: vamos andar em círculos e tocar trombetas. A reação inicial deve ter sido de total perplexidade. Era um plano que ia contra toda a lógica militar. Exigia uma fé absurda. Eles não deveriam atacar, não deveriam provocar, apenas marchar em silêncio, ouvindo o som das trombetas dos sacerdotes. E aqui está um dos pontos mais poderosos da história. A obediência, apesar de o plano parecer louco aos olhos humanos, Josué e o povo de Israel obedeceram. Eles confiaram que a ordem vinha de Deus e que ele sabia o que estava fazendo. Então, o primeiro dia começou. O exército de Israel se organizou, os homens de guerra na frente, seguidos pelos 7 sacerdotes com suas trombetas, depois a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e por fim, a retaguarda. Eles marcharam uma vez ao redor da imensa cidade de Jericó. Os vigias nas muralhas devem ter ficado confusos, talvez até zombando daquela procissão silenciosa e estranha. E depois de uma volta, os israelitas simplesmente voltaram para o acampamento. No segundo dia, a mesma coisa, uma volta silenciosa e o retorno ao acampamento. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto, quinto, sexto dia, a mesma rotina. A tensão dentro de Jericó devia estar aumentando. O que aqueles israelitas estavam planejando? Era uma guerra psicológica? O medo e a incerteza começaram a se instalar dentro das muralhas que eles acreditavam ser impenetráveis. Enquanto isso, a fé do povo de Israel era testada e fortalecida a cada passo. Cada volta era um ato de confiança e submissão à vontade de Deus. E então chegou o 7º dia, o dia da promessa. Ao amanhecer, eles não deram apenas uma volta. Eles marcharam ao redor da cidade 7 vezes. A cada volta, a expectativa aumentava. Os sacerdotes tocavam as trombetas continuamente. A atmosfera estava carregada de poder. Após a 7ª volta, Josué deu a ordem. Os sacerdotes soaram um toque longo e estridente com as trombetas. E naquele momento, Josué gritou para o povo: gritem, pois o Senhor lhes entregou a cidade. E todo o acampamento de Israel, centenas de milhares de pessoas, soltou um grito uníssono, um grito de fé, de guerra, de vitória antecipada. O que aconteceu em seguida foi um milagre que ecoou pela história. Oche,
O tremeu. As muralhas maciças de Jericó, que haviam resistido ao tempo e a tantos inimigos, não ruíram para frente ou para trás. Elas desabaram sobre si mesmas, caindo retas para o chão. A Bíblia diz que o muro caiu por terra, criando uma rampa de escombros perfeita, para que os soldados israelitas avançassem diretamente para dentro da cidade, sem qualquer obstáculo. A queda de Jericó não foi uma vitória militar, foi uma vitória da fé. Foi a demonstração clara de que, quando Deus está no comando, as estratégias humanas se tornam irrelevantes. As maiores muralhas que enfrentamos, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, não podem resistir ao poder de Deus. Essa história nos ensina lições preciosas. Primeiro, a importância da obediência. Mesmo quando não entendemos o plano, a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que tem. Segundo, a lição da paciência e da perseverança. Foram 6 dias de marcha aparentemente inútil, mas cada passo era parte do processo divino. Muitas vezes queremos resultados imediatos, mas Deus trabalha no seu próprio tempo. E terceiro, a certeza de que nenhuma barreira é grande demais para Deus. As muralhas de Jericó em nossas vidas podem parecer intransponíveis, mas com fé e obediência podemos vê-las ruir. A queda de Jericó foi o primeiro grande passo na conquista da Terra Prometida e serviu como um poderoso testemunho para todas as outras nações. A notícia se espalhou, e o temor de Deus caiu sobre os inimigos de Israel. Eles entenderam que não estavam lutando contra um simples povo, mas contra o Deus Todo-Poderoso. Que essa história incrível inspire você hoje. Quais são as muralhas na sua vida? Quais são os desafios que parecem impossíveis de superar? Lembre-se de Josué e do povo de Israel. Entregue seus planos a Deus, obedeça à sua direção, mesmo que pareça estranha, e confie que no tempo certo Ele fará o impossível acontecer. O mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, com um grito e o som de trombetas, é o Deus que pode derrubar qualquer obstáculo no seu caminho. Obrigado por assistir e por mergulhar nessa história fantástica com a gente. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as narrativas poderosas da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!